Monstros são as coisas que ficaram dentro do peito, inflamando, sintomas que percorrem nossas cavernas mais internas, nossos labirintos. Mas monstros só existem porque os homens os transmitem. Não falo de espirros, minha querida. Falo do mal. Mostra-me tuas mãos. Vai, não tenhas medo. Repara, estas linhas todas também estavam nas mãos de tua mãe, de tua avó, da avó dela também. Linhas de um destino de caça e caçador que continua acontecendo sempre e sempre até que... Toma esse chá quentinho, feito de fumaça e floresta, loba e lua. A magia continua correndo por lá. Amores, hoje eu vou falar de um livro extremamente poético, extremamente lírico e que utiliza a poesia e a beleza da arte para falar sobre as emoções femininas, as experiências que as mulheres passam. Eu acho que é impossível você ler esse livro e você não identificar que aqui estão as experiências mais profundas da mulher. A maternidade, a relação entre a menina e a avó, a relação entre a avó e a menina, a criança, a mãe e a filha, os laços entre mulheres. Então, esse é um livro muito feminino, tá? Tanto no tom, na atmosfera do livro, quanto também acho que no propósito, na intenção da autora. Eu estou falando do livro Da Maré dos Meus Olhos Abertos, escrito pela Júlia Guadagnini. Inclusive, eu tive que perguntar à Júlia como é que pronunciava o nome dela. Eu espero que eu não esteja pronunciando errado agora. A Júlia é do Rio Grande do Sul, é formada em letras. Você vê claramente a qualidade do texto dela. É o texto de alguém que entende de escrita, que entende de literatura. E é isso. Só para essa introdução não ficar longa, hoje eu quero conversar com vocês sobre a minha experiência lendo esse livro contemporâneo de uma autora nacional chamado Na Maré dos Meus Olhos Abertos e Outros Contos, ok? Vamos lá, seja muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. Então, gente, essa edição que eu tenho aqui é de 2024, enviada a mim pela autora. Só para deixar claro, não é merchan, não é venda, não é nada disso, não ganhei nada, não vou ganhar nada falando desse livro, a não ser, é claro, a belíssima experiência que eu tive enquanto eu lia. Tá? São 26 contos. Alguns desses contos são bem curtinhos. Um adendo, ela também mandou esse marcador lindíssimo. Gente, vamos fazer um comentário aqui. Eu sou do signo de Peixes. E quando eu vi a capa desse livro, eu me identifiquei em níveis que vocês não podem imaginar. Tanto pelas cores que ela usa aqui, quanto também pela imagem, pelo símbolo, né? Como pisciana, eu gosto dos peixinhos, eu gosto de ver a imagem dos peixinhos e toda a temática desse livro, que é esse mar de emoções, né? O feminino é super associado ao oceano, às águas, o mar, pelas suas flutuações, pela sua profundidade. As mulheres sempre foram ali historicamente simbolizadas pelo oceano e ela traz esse tema, inclusive, tá? Porque ela sabe, ela está falando aqui de mulheres, da profundidade da alma feminina, e ela vai trazer isso no título de um dos contos, que é o que dá título também ao livro. Mas voltando, então, são 26 contos, alguns, como eu disse, são mais longos, outros são mais curtos, mas, em geral, todos eles são bem enxutos. Ela não perde a marca, tá? Ela entende o que é um conto. Ela entende que o conto tem, na maioria das vezes, o conto tem mais poder quando ele é rápido. A pessoa não tem que ficar ali muito tempo para receber a mensagem que o autor quer transmitir. Então, os contos são muito bem... o timing, né? O ritmo dos contos dela, excelente o ritmo. A temática é maravilhosa, gente. Nós, mulheres, nós temos, desde o início da nossa vida, experiências muito intensas,
né? A gente tem que lidar com muita coisa. Por isso as mulheres são mais sensíveis, em geral, né, entre aspas, porque nem toda mulher é igual, mas a gente pode, talvez, encontrar um padrão de maior sensibilidade no feminino, porque há uma conexão maior com as coisas vindo de um lugar de experiências ah, profundamente transformadoras desde o início da nossa vida, né? Então a mulher ela passa ali entre os 11, 12, 13 anos pela primeira menstruação, a mulher engravida, então a mulher ela tem experiências físicas, emocionais, psicológicas muito potentes. Não, ninguém fica igual depois de sangrar todos os dias por 5 dias. Né? Ninguém fica igual depois de gestar um bebê por 9 meses. Então, assim, a mulher ela passa por essas experiências. Então, ela vai trazer algumas dessas experiências, principalmente aquelas ligadas à família, a ligação entre mulheres, a ligação ancestral entre mulheres, as feridas muito clássicas, muito tradicionais do feminino, como o abuso, como a autoestima, né, que são questões que o feminino, que a mulher tem em geral, que são passadas, por vezes, de geração em geração. Ela vai trazer isso aqui em vários contos. O primeiro conto é lindíssimo, que inclusive é o conto que dá o título, né? Da Maré dos Meus Olhos Abertos. É um conto também lindíssimo, gente. E ela fala, o que mais me emociona nesses contos é a relação, a relação. É a conexão entre as pessoas do conto. Até mesmo, por exemplo, no Forte Apache, que é um conto em que ela vai falar sobre a relação da menina com o pai e da dificuldade da conexão com esse pai que não foi presente, que não havia, né? Porque é como se esse pai ele só se sentisse à vontade com um menino. Como que ele vai criar uma ponte entre um homem e uma menina, né? Um pai e uma filha? É, é muito interessante porque fala de dores que muitas vezes as mulheres carregam em relação ao seu relacionamento com o pai. Então, mesmo quando o relacionamento não é um relacionamento que preenche a narradora, a voz narrativa da personagem feminina, ela consegue transmitir a consequência, a seriedade, a complexidade dessas conexões que a gente faz ao longo da nossa vida. Pai, mãe, filho, marido, namorado, enfim, amigos, enfim. É muito intimista, tá? Então aqui a gente pode perceber uma literatura bem intimista, também profundamente, na minha opinião, é claro, a Júlia pode discordar de mim, na minha opinião, é uma obra confessional ou autoconfessional, enfim, tem essa coisa de experiências que provavelmente a autora passou, porque você sente aquele contar do eu pessoal ali, da pessoa que está te contando, porque não tem uma narradora, não tem o um nome, essa aqui é a fulana, ela vai contar uma história para você, não. A narradora é a própria autora, né? Você sente essa coisa confessional, intimista, que traz uma certa atmosfera. Então, eu li esse livro durante alguns meses, como eu gosto de ler contos, eu nunca ou raramente vou sentar e vou ler todos os contos de um livro. Eu vou ler um conto aqui, um conto ali, para não ficar excessivo. Por exemplo, esse livro, todos os contos são sobre a experiência feminina. Então, se você lê tudo de uma vez só, você pode não ser capaz de apreciar a qualidade da escrita da autora. Então, eu prefiro dar um tempinho entre as leituras e eu fui lendo aos pouquinhos e sempre que eu começava a ler, geralmente na hora do almoço, na hora que eu parava o meu trabalho, eu tinha essa sensação de estar mergulhando novamente no universo da autora. Ou seja, a atmosfera, essa camada do ambiente interno que ela cria é muito, muito poderosa. Ela realmente puxa o leitor para dentro do mundo dela, que é um mundo, como eu falei, muito poético, muito lírico, muito sensível, gente. Tem uma sensibilidade. Se você gosta de obras sensíveis, de textos que trazem à tona as vulnerabilidades das experiências, principalmente das experiências femininas, com certeza absoluta você vai gostar desse livro aqui. Um outro ponto que eu pude apreciar muito na escrita
E no ambiente, no universo fictício, imaginativo da Júlia, é o fato de que ela coloca esses grandes sentimentos, essas grandes reflexões da alma humana em meio a situações, às vezes, intensas, em meio a situações possivelmente o mais triviais possível, como, por exemplo, a nossa narradora, o eu lírico da autora, enfim, ali no ônibus, né? Ela está no ônibus e ela está tendo aquela experiência, ou então é um dia qualquer que ela sente que os dias estão indo embora na vida dela, está passando, né? Tá muito tarde para viver, são 10 da noite, já tá muito tarde para viver e muito cedo. Gente, é muito interessante a maneira como ela vai casar essas profundas reflexões e sensações e sentimentos femininos com momentos triviais da rotina assistindo. Tem meninos que me assistem, tá ficando escuro, né, gente? É por causa que tá super nublado hoje aqui. Se você é mulher, eu sei que tem meninos aí, mas tô falando com as meninas. Você sabe que em meio a situações muito, muito sem graças, ou sei lá, é, atividades do mais manuais, mais práticas do nosso dia a dia, nós conseguimos ter assim catarses. Então você está ali varrendo a casa e de repente você lembra de um ex, e você lembra de algo que aconteceu no passado, e de repente você tem um sentimento, você chora. Ser mulher em muitas capacidades e estar em conexão ao seu feminino é isso, né? E ela conseguiu captar isso. Muitos desses contos, inclusive, me fizeram lembrar das minhas avós, das minhas antepassadas, da tia Lourdes, que não era minha avó, mas foi como se fosse. Ela era minha tia-avó. Ai, gente, que experiência profunda, gostosa, mas dolorida, né? Foi ler esse livro. Eu quero terminar com uma frase do conto Amália. Minha mão dentro da mão da minha mãe, dentro da mão da mãe dela. Nós, amparadas num caracol bonito, numa curva só nossa. Curva de útero, dali se nasce. Curva de adeus, dali também se dança. Não há jeito de se preparar para o tudo o que rodopia o verbo perder. Esse conto, inclusive, é um conto onde ela fala sobre o luto, a perda dessa avó. Gente, quem gosta de poesia, quem gosta de contos sensíveis, do feminino, das experiências, quer ler um pouco sobre as experiências da mulher de dentro para fora, e quem gosta de obras bem escritas, em língua portuguesa contemporânea, leiam Da Maré, Dos Meus Olhos Abertos e outros contos da Júlia Guadagnino. Ok? Um beijo para a Júlia, muito obrigada por essa linda obra. Eu vou reencontrar alguns desses contos aí ao longo do tempo. Um beijo, galera. A gente se vê no próximo vídeo.